O Supremo Tribunal Federal nasceu para guardar a Constituição. Mas hoje, muita gente acredita que ele se tornou algo maior. Um poder sem freios claros. Quando ministros decidem temas políticos, suspendem atos do Congresso e influenciam eleições, cresce a sensação de que o STF deixou de ser árbitro para virar protagonista. A comparação com Roma vai além da estética. Envolve a influência de antigos precedentes imperiais, do Código de Justiniano ao conceito de autoridade absoluta. Muitos críticos afirmam que esse modelo ajuda a justificar censura, concentração de poder e enfraquecimento das liberdades democráticas. Durante décadas, o STF era visto como um tribunal discreto, técnico e distante das paixões populares. Isso mudou. Hoje, ministros viram manchetes, concedem entrevistas, participam de debates públicos e se transformam em figuras centrais da política nacional. Para muitos brasileiros, a Corte já não apenas interpreta leis, ela interfere diretamente no rumo do país. E quanto maior o poder, maior também o risco de abuso e desgaste institucional. Roma não caiu de uma vez. Antes da queda, o Senado concentrou o poder, afastou o povo das decisões e passou a agir mais para proteger seus próprios interesses do que para preservar a República. É justamente essa lembrança histórica que assusta parte dos críticos do STF. Alguns afirmam que antigas ideias do direito romano, como a autoridade concentrada nas mãos de poucos, ainda influenciam decisões modernas e ajudam a justificar excessos institucionais. Os ministros do STF possuem foro privilegiado, cargos vitalícios, enorme influência política e quase nenhum mecanismo real de fiscalização externa. Em qualquer democracia madura, tanto poder costuma vir acompanhado de limites claros. No Brasil, porém, muitas vezes a sensação é oposta. Quem deveria ser controlado parece estar acima de qualquer controle. Isso alimenta a desconfiança popular e fortalece a ideia de que a Corte se tornou uma espécie de poder supremo. A crítica ao STF não significa defender o caos, o autoritarismo ou o enfraquecimento da justiça. O problema começa quando qualquer questionamento passa a ser tratado como ameaça à democracia. Em um país saudável, instituições fortes convivem com fiscalização, debate e cobrança pública. O verdadeiro perigo aparece quando autoridades deixam de aceitar críticas e passam a acreditar que nunca erram, nunca exageram e nunca precisam prestar contas. Quando um ministro decide sozinho suspender leis, prender adversários ou interferir em decisões do Congresso, cresce a percepção de que a caneta individual vale mais do que a vontade de milhões de eleitores. Esse tipo de concentração de poder gera desconforto até entre juristas. Afinal, se a democracia depende de equilíbrio entre instituições, como aceitar que poucas pessoas consigam alterar os rumos do país sem praticamente nenhum limite imediato? Na Roma republicana, o Senado frequentemente ultrapassava suas atribuições, acumulando poderes que sufocavam a República e favoreciam elites. Esse excesso corroía a confiança popular e abria espaço para crises institucionais. A lição histórica é clara. Quando um órgão concentra a autoridade além do previsto, fragiliza o equilíbrio democrático e ameaça a própria legitimidade do sistema. Na Roma antiga, decisões concentradas em poucos senadores ou cônsules minavam o equilíbrio da República. O poder monocrático, sem debate amplo, gerava ressentimento e fragilizava instituições. A história mostra que quando a deliberação coletiva é substituída por atos isolados, o risco de arbitrariedade cresce. Democracias modernas devem aprender com esse legado. Decisões unilaterais corroem a confiança e ameaçam o pacto social. O Senado romano, ao permitir que figuras isoladas ditassem rumos sem consulta plena, abriu caminho para crises e ditaduras. A lição é clara. O poder deve ser exercido de forma colegiada, com freios e contrapesos.
Decisões monocráticas, mesmo em regimes democráticos, lembram os abusos da Roma republicana, onde a concentração de autoridade fragilizava a legitimidade. O equilíbrio só se mantém quando a pluralidade é respeitada e o debate é garantido. Muitos brasileiros sentem que existe um abismo entre o STF e a população comum. Enquanto o cidadão enfrenta burocracia, lentidão e insegurança jurídica, ministros vivem cercados de privilégios, carros oficiais, seguranças e influência. Essa distância simbólica fortalece a imagem de uma elite intocável, protegida das consequências que atingem qualquer pessoa comum. E quando uma instituição parece distante demais, ela também começa a perder legitimidade. A comparação entre STF e Senado romano não é apenas estética ou teatral. Ela revela um medo profundo, o de que uma instituição criada para proteger a República acabe se tornando poderosa demais e passe a agir acima dela. Roma viveu esse processo lentamente, até perceber tarde demais que as regras já não valiam igualmente para todos. Muitos enxergam no Código de Justiniano e em antigas tradições imperiais uma inspiração indireta para decisões cada vez mais centralizadoras. O Congresso reclama do STF, mas raramente apresenta reformas sérias. Muitas propostas surgem apenas como vingança momentânea, movidas por decisões que desagradam deputados ou senadores. Isso enfraquece qualquer debate verdadeiro sobre mudanças institucionais. O país precisa discutir mandatos para ministros, regras mais duras para indicações e limites claros para decisões individuais. Sem isso, a crise continuará crescendo em silêncio. Uma das maiores forças do STF está justamente no medo que ele desperta. Poucos políticos, empresários ou figuras públicas se sentem confortáveis em enfrentá-lo abertamente. Existe sempre o receio de retaliações, investigações ou desgaste público. Para alguns críticos, esse ambiente lembra o antigo poder imperial romano, quando a autoridade se consolidava pelo temor e pela submissão. E sem debate livre, qualquer instituição tende a crescer além do que deveria. O STF ganhou protagonismo porque outros poderes falharam. O Congresso se tornou refém de interesses fragmentados, enquanto governos sucessivos enfraqueceram a confiança popular. Nesse vazio, a Suprema Corte ocupou espaço e passou a decidir temas cada vez mais amplos. O problema é que esse crescimento não veio acompanhado de mecanismos equivalentes de controle, e poder sem limite costuma gerar tensão, desgaste e desconfiança. Talvez o maior risco não seja o STF ter muito poder. O maior risco é a sociedade se acostumar com isso. Quando decisões excepcionais viram rotina, quando ministros passam a agir como líderes políticos e quando a população aceita tudo em silêncio, a democracia perde parte de sua força. Instituições fortes são necessárias, mas nenhuma delas deveria se tornar grande demais para ser questionada. O futuro do STF dependerá da sua capacidade de recuperar credibilidade. Isso exige mais transparência, mais humildade e menos protagonismo político. A Corte precisa voltar a parecer imparcial aos olhos da população. Caso contrário, continuará crescendo a sensação de que o tribunal já não atua apenas como guardião da Constituição, mas como um poder acima dela. E esse sentimento pode ter consequências perigosas para o país. A pergunta que fica não é se o STF virou ou não o Senado romano. A verdadeira questão é saber até onde uma democracia pode aceitar a concentração de poder sem reagir. Se antigos precedentes romanos ainda servem de inspiração para decisões modernas, então o debate precisa ser ainda mais sério.
Nenhuma instituição deveria ser intocável, imune a críticas ou protegida de reformas. Talvez ainda exista tempo para impedir que o punho de ferro de César continue influenciando o presente. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.